alô, malta, boa tarde. Malta, eu não sei se tiveram a oportunidade de ver os meus vídeos anteriores, mas num dos meus vídeos anteriores eu lancei-vos um desafio. E o desafio era que vocês me partilhassem comigo qual é a vossa palavra. Ou seja, se eu vos perguntasse qual é a vossa palavra, qual seria a palavra que vocês escolheriam? Eu, num desses vídeos, já partilhei convosco qual é a minha palavra. E a minha palavra é, sem sombra de dúvida, malta, sem sombra de dúvida, a minha palavra é poesia. E muitas pessoas tendem a menosprezar, a desmerecer as letras e a poesia, mas eu sinceramente, não é porque eu sou de letras, ou se calhar até é, mas eu tenho cada vez mais a sensação de que as pessoas deviam ler mais poesia. Porque há pessoas que dizem, mas para que serve a literatura? Malta, a literatura é muito mais útil do que aquilo que nós possamos pensar. E eu tenho a certeza que se as pessoas lessem mais literatura, seguramente nós teríamos um mundo melhor. Mas seguramente. Porque as letras, a literatura, têm realmente essa capacidade de transformar as pessoas. E eu acho que as transforma para melhores pessoas. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas eu acho que as pessoas hoje em dia, de uma maneira geral, estão. Não sei, eu acho que as pessoas estão cada vez mais intolerantes e menos empáticas. Ou seja, a sensação que eu tenho é que as pessoas têm muita dificuldade em se colocar nos sapatos dos outros e de perceber que cada pessoa é ela própria e as suas circunstâncias e que às vezes e que as pessoas têm bagagem e que às vezes na origem de um comportamento de uma pessoa está precisamente essa bagagem que a pessoa carrega com ela própria, uma bagagem que resulta das suas próprias vivências que nós desconhecemos. Por isso, quando eu vejo as pessoas com essa falta de empatia, com essa dificuldade em se colocarem nos sapatos dos outros, para perceber aquelas pessoas, para perceber o porquê do comportamento daquela pessoa, faz-me um bocado de impressão. E quando eu vejo pessoas com falta de empatia, que, não sei, não sei, parece que acham que são eternas e que não têm essa capacidade de perceber que somos todos iguais, que somos todos uma gota no oceano, que somos todos seres transitórios, não sei, eu lembro-me sempre de um poema, invariavelmente lembro-me sempre de um poema de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, malta, é dos meus poetas preferidos, mas de longe. Eu tenho uma admiração profunda por Fernando Pessoa. Acho que ele era um poeta incrível, incrível, como não há, não é? Ele tinha aquela capacidade de se outrar noutros poetas. Ele tem vários heterónimos, sendo que os mais conhecidos são Alberto Queiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Por isso, o Alberto Queiro, que é o poeta das sensações, o poeta do real, o poeta da simplicidade, o poeta que é anti-filosofias, não é? Ele diz: o meu olhar é nítido como um girassol, portanto, ele é simples, é o poeta simples e é o menos instruído, tem apenas a quarta classe. E depois temos o Ricardo Reis, que era médico, e temos o Álvaro de Campos, que era engenheiro naval. Mas curiosamente, eu não sei se vocês sabem disso, Fernando Pessoa reconhecia em Alberto Queiro o poeta que era mestre dos outros todos. Muito embora o Alberto Queiro fosse o poeta menos instruído, que tinha apenas a quarta classe, o mais simples deles todos, poeta da natureza, ele reconhece em Alberto Queiro uma mestria, portanto, ele reconhece que ele tem esse estatuto de mestre perante os outros, mesmo sabendo que os outros são mais instruídos. Isto até me faz fazer aqui um paralelismo com aquilo que disse José Saramago na cerimónia em que recebeu o Prémio Nobel da Literatura, em que ele diz uma coisa também muito interessante no seu discurso, que é: a pessoa mais sábia que ele conheceu não sabia ler nem escrever, que era precisamente o seu avô. Eu acho esta frase linda, que a pessoa mais sábia que ele conheceu na vida não sabia ler nem escrever, que era o seu avô. Isto é mesmo muito giro, porque quer dizer que a instrução académica não é sinónimo de conhecimento, porque às vezes as pessoas mais simples, as pessoas, entre aspas, mais ignorantes, têm um profundo conhecimento da vida, porque conhecem a vida na sua essência.
conhecem a vida na sua simplicidade. E essa simplicidade dá-lhes essa sapiência. E por isso, malta, eu hoje venho aqui para partilhar convosco um dos poemas que eu mais gosto de Fernando Pessoa, mesmo. Também gosto muito da tabacaria. Só que o poema de tabacaria é muito, muito longo, mas acho que também é um poema altamente, altamente profundo. Parece um poema simples, não é? Mas é um poema altamente profundo. Mas esse fica para outra altura. Eu hoje trago-vos este poema de Fernando Pessoa, mais propriamente do heterónimo Alberto Queiro, e que tem por título Quando Vier a Primavera. E ele diz assim, o poema é assim: Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria, e a primavera era depois da manhã, morreria contente, porque ela era depois da manhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não tiver preferências. O que for, quando for, é que será o que é. O que for, quando for, é que será o que é. Por isso, malta, este poema é muito, muito interessante, porque ele diz aqui de forma clara que nós somos uma mera gota no oceano, que nós somos seres transitórios, datados no tempo, enquanto que a realidade, enquanto que a natureza se renova continuamente, nós, seres humanos, somos seres transitórios, frágeis, que vivemos e morremos e não nos renovamos como a natureza. A natureza, ela sim é sábia, a natureza, ela sim é eterna, a natureza renova-se continuadamente, constantemente. Nós não, malta. Nós somos, olha, meros passageiros desta vida. E é muito, muito interessante porque ele diz: a realidade não precisa de mim. Se eu morrer amanhã, não tem importância nenhuma, porque a vida continua. As flores, vejam, as flores florirão da mesma maneira. Malta, nós não temos importância nenhuma nesta vida. Tudo, depois de nós morrermos, depois de cada um de nós morrer, tudo continuará a fluir da mesma maneira. Portanto, nós não somos peças essenciais deste jogo que é a vida. Nós somos seres transitórios. E por isso, malta, quando eu vejo pessoas que não têm essa capacidade empática de perceber que as pessoas são elas próprias do seu contexto, que nós somos todos transitórios, meras gotas num oceano, dentro de um mundo que é muito maior do que nós. Malta, se nós não conseguimos perceber isto, que nós somos seres frágeis, transitórios, datados no tempo, que não vale a pena andarmos aqui com grandes quesílias uns com os outros. Nós não somos que perceber isto, que a realidade não precisa de nós para nada. No dia que nós morrermos, o que é que vai acontecer? Nada. Outros virão atrás de nós. Outros farão igual ou melhor que nós. E é isso, malta. Eu deixo aqui este poema para que vocês possam também refletir e, sobretudo, para que, não sei, todos nós às vezes temos ações menos próprias, não é? Mas para nós nos tornarmos pessoas mais empáticas, porque este poema tão simples de Alberto Queiro, diz-nos o essencial da vida, que é precisamente isso, malta. Nós não somos nada, nem ninguém, e um dia havemos de partir e o mundo continuará a girar no seu curso normal. É mesmo assim.
Por isso, malta, fiquem por aí, acompanhem o meu canal. If you want love, be love. And Joyce, if you want love, be love. Acompanhem também a rubrica que eu tenciono criar, que se vai chamar Conversas com sabor a mel, porque são conversas que eu quero ter convosco durante o meu pequeno almoço, portanto vão ser momentos de partilha, de comunhão, de reflexão, de tudo, de desabafo, o que vocês quiserem. Vai ser a minha rubrica Conversas com sabor a mel. Malta, um beijinho, fiquem por aí, leiam muita poesia, mas mesmo muita poesia. Leiam Fernando Pessoa, que é maravilhoso. E malta, é isto. Hoje era isto que eu tinha para vos dizer. Um beijinho.